Bom, dando continuidade aqui, então eu quero mostrar um pouquinho agora aqui como a gente vai montar esse bloco da porta aqui, né? Anteriormente a gente fez um bloco de porta bem simples, né, onde só colocava o batente e a folha da porta, mas aqui eu queria mostrar um pouquinho mais, onde na verdade a gente vai ter que mostrar como é que fica instalada a porta, até onde tem alvenaria, onde tem revestimento, tá? Para exemplificar um pouco melhor, eu deixei separado aqui este 3D aqui dessas portas aqui, tá? Então aqui, ó, aqui nesse 3D a gente consegue ver exatamente, né, esse vermelho aqui que a gente está olhando aqui é o tijolo, né, o alvenaria, o bloco cerâmico, enfim, né, o tipo de alvenaria que você vai usar, né? E aqui essa segunda linha aqui são os nossos revestimentos, tá vendo? Para o nosso caso aqui, né, a gente consegue enxergar aqui, ó, tem um pilar aqui, tá vendo? Ó? Então a alvenaria chega até o pilar, né? Mas, como é que então a gente instala a nossa porta, né? Ó, eu vou descer um pouquinho aqui, vou cortar aqui até um nível de corte que a gente consiga enxergar, ou seja, mais ou menos o plano de corte que a gente vai trabalhar na nossa planta lá, né? Olha lá. Então, se a gente olhar aqui, ó, esta porta, né? A gente vai ter a seguinte opção. Eu tenho a guarnição do lado de fora, né? Eu tenho aqui, ó, o meu batente, né? Ó, esse meu batente ele é este elemento aqui, né? A porta vem e fecha dentro do batente, cria este dente aqui de, a gente vai usar 1 cm, né? Este batente aqui, ele fica instalado diretamente na alvenaria, né? Na parede acabada. Então, este trecho aqui, ó, de encontro do batente com a alvenaria, não tem a necessidade de ter o revestimento, o acabamento, né? Você não precisa fazer a massa aqui de emboço, reboco, né? E o chapisco para dar aderência na primeira camada. Então a gente só vai ter o quê? O nosso batente sendo chumbado na alvenaria, né? Geralmente a gente deixa até um espaço aqui para as nossas portas hoje em dia são instaladas com espuma de poliuretano, né? Espuma de expansão, né? E aí a gente vem e fecha com a guarnição para essa guarnição ocultar, né, e dar esse acabamento aqui na nossa porta e ficar com um acabamento melhor, tá? Então seria basicamente desta forma aí que eu colocaria, né? Então, deixa eu ver só aqui se eu consigo. Não, aqui eu não consigo, eu queria só abrir, mas não vou conseguir, tá? Então, é basicamente dessa forma para a gente entender como o batente é instalado, certo? Então, parede, guarnição, né, aqui fora, batente, batente instalado na alvenaria e os revestimentos vão ficar aqui para dentro, tá? Então, essa boneca aqui de 10 centímetros que a gente vai ter aqui atrás da porta, né, basicamente a gente vai contar aqui com 5 centímetros de alvenaria mais 5 centímetros de batente. Tudo isso composto vai me dar os 10 centímetros aí de boneca aqui atrás da porta, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. É isso que eu pretendo fazer aqui. Então, primeiramente, eu vou separar aqui, né? Aqui, como a gente já viu vários comandos, a gente pode dar N comandos diferentes, tá? E aí vocês podem utilizar da forma que mais vocês acham mais fácil. Uma das maneiras, né, ó, eu posso pegar uma linha, por exemplo, né, ó, aí eu venho aqui, line, né, ó, começa aqui endpoint, vem aqui perpendicular, né, e vou fazer um offset aqui, vou criar a minha boneca. Então eu faço lá offset, O de offset, enter. Então eu vou colocar aqui 0,05, 5 centímetros, né, clico na linha, clico para baixo. Ó, criei já a minha boneca aqui, tá vendo? Essa é uma das maneiras, né? Na aula anterior eu mostrei um pouquinho do on-track, né? Ó. Então eu posso vir aqui no on-track, tá vendo? Ó? Colocar aqui em cima, né? Aí eu puxo, ó. Clico aqui, fixo, puxo. Apareceu a linha verde, ó, ele está aparecendo ali as medidas, tá vendo? Então eu posso, com o on-track, fazer assim, 0,05, que é a medida daquele ponto ali, endpoint para baixo. Ó lá, aí eu começo uma linha, né? E ó, perpendicular. Aí eu não precisaria, teoricamente, criar uma linha, tá? Então vamos entender só como funciona aqui o on-track, né? Ó, line, eu pego o ponto, fixo. Na hora que eu fixei, puxo para baixo. Na hora que eu puxar para baixo, o on-track aqui, ó, F11 no teclado tem que estar ligado, tá? Então aqui ele está ligado, ó. Show Snap Reference Files, tá vendo? Ó? Então o Snap Tracking, ele vai, no caso aqui, procurar, né, o rastrear o ponto, né, o tracking, né? Ó. Fixei aqui, puxo para baixo, apareceu a linha verde, né? Ó. Você tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. Aí eu coloco 0,05
Enter. Venho para cá, clico e crio aqui, certo? Então, o nosso vão de porta, né, ó, então ele vai ter tá contemplado aqui com todo o espaço, tá? Se a nossa porta tiver, por exemplo, 92 de folha, né, que seriam 90 de porta, né? Então, vamos só exemplificar aqui, né, ó. Eu vou pegar aqui em planta esta porta aqui, tá? Eu vou bloquear aqui essa visualização só para a gente ficar dessa forma. E eu vou colocar aqui, né, ó, alinhada. Então, ó, se eu tenho deste ponto a este ponto aqui, ó, essa porta aqui tem 75, tá vendo? Então, eu vou ter aqui um batente, né, ó, tem um batente aqui, neste caso aqui de 4, tá? E este outro aqui, ó, a minha porta aqui vai ter um vão de, ó, essa aqui tem um vão de 70, tá? A nossa porta aqui, no nosso caso, vai ter 72 com batente de 5 centímetros. Então, a gente vai ficar com um vão total de 80 e assim por diante, tá? Esta nossa porta de entrada aqui, ela tem, né, ó, se a gente, eu vou só medir aqui, tá? Esta porta de entrada, ela tem 92 de folha, certo? Ó, então, ela vai ter 92 de folha, né? E eu vou ter aqui mais, aqui, ó, 4 centímetros de batente neste dente. E o batente aqui, né, neste trecho aqui, ó, 5 centímetros. Está vendo? 0,05. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou criar um vão de 1 metro. Né? Então, lá, offset, que aí seriam 92, 4 de um lado, 4 do outro, 8 vai dar 1 metro. Então, offset de 1 metro. Clico nessa linha, clico para cá, certo? Então, eu vou abrir este buraco aqui, ó, né? Então, eu vou lá, trim, seleciono aqui em cima trim, ou simplesmente TR no teclado, né? Ó, TR, trim, clico numa linha, clico em outra, confirmo, corto as linhas internas. Abri o vão aqui, né? Como vocês podem ver aqui, ó, aqui então eu não estou mostrando basicamente o layer correto, né? Então vamos voltar lá na separação de layers, né? A aula lá atrás, né? Quando eu falo de OSNAP, separação de layers no janelas. Então eu vou separar aqui esses meus layers para eu colocar no layer correto. Aqui na parte central, alvenaria, e nos cantos, revestimento. Então vou lá. Venho aqui em Modify, Break at Point, clico na linha, clico no ponto. Olha lá, já separei ali, né? Modify, Break at Point, clico na linha, clico no ponto. Então, lá, já está separado. Então, estes dois laterais aqui, né, ó, são revestimento. Então, eu vou usar aqui o Match Properties, né, que seria copiar as propriedades de um objeto, né, ou simplesmente MA no teclado, tá vendo? Ó? MA, Enter. Então, lá, clico na linha, clico onde eu quero copiar, tá vendo? Ó? Extraio as informações da linha, né? Enter para sair, Enter para voltar, clico na linha que eu quero extrair as informações e clico na linha que eu quero copiar as informações. Olha lá. Eu vou ter dessa forma aqui, tá? Bom, posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado, né? Então, vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Modify, Break at Point, clico na linha, clico no ponto para separar. Modify, Break at Point, clico na linha, clico no ponto que eu quero separar. Separado, venho aqui MA, Enter, clico na linha, clico, copio as informações, ou clico aqui, né, Match Properties, clico na linha que eu quero extrair as informações e a linha que eu quero transpor as informações, certo? Agora eu vou criar o bloco da porta. Então vamos lá. Vou mudar para o meu layer porta, né? E o bloquinho da minha porta, basicamente, ele vai ser a guarnição aqui, né? Uma guarnição de, guarnição não, um batente de 15, né, por 5 centímetros de espessura. Posso fazer um retângulo e recortar ele, posso fazer com polyline também, posso fazer de várias formas agora, né, que a gente já viu várias possibilidades, né? Ó. Então, vou fazer de duas formas. De um lado eu vou fazer de um jeito, do outro lado eu vou fazer de outro. Tá? Então, desse lado aqui, eu vou fazer um retângulo. Então, ó, REC, clico neste ponto aqui, certo? Para abrir o retângulo, faço arroba, quero andar em x.15 e em y.05, né? 0,5, tá? Então, eu quero andar no sentido x 15 e no sentido y 0,5. Olha lá, fiz um batente, agora eu vou fazer o recorte aqui, tá?
Deste outro lado, eu poderia fazer com uma polyline, por exemplo, né? Ó, eu pego a polyline aqui, né? Ó, polyline aqui, ou simplesmente PL no teclado, né? Clico neste ponto, puxo para cá. Aí desço, ponto 0,5. Volto, ponto 15. Né? Subo e fecho. Né? Ó, fechei um retângulo. Poderia fazer de outra forma, já com o recorte também, né? Ó, polyline. Venho para cá, venho até... Vou fazer para baixo, ó. Para baixo aqui eu vou fazer ó, ponto 0,4, certo? Que seria 4 centímetros de batente, que um vai ficar embutido. Venho para cá. A nossa porta vai ter também 4 centímetros de espessura. Pode ser menos, pode ser mais, tá? Eu vou estipular 4. Ponto 0,4. Olha lá. E aí eu vou fazer o dentinho aqui. Aí o dente é de 0,1. Ponto 0,1. Né, ó. Aí vai me sobrar aqui ponto 11, que, né, que tem ponto 4. Venho para cá e tem aqui, ó, close. Close. Fechei. Olha lá. Fiz o batente com uma polyline, certo? É uma possibilidade também, né? Posso fazer a mesma coisa aqui, né? Do jeito que eu fiz aqui, olha lá, polyline. Olha lá, on track ligado, né? Ó, fico no ponto, puxo para cima, né? Ó, fixo no endpoint, puxo para cima, faço ponto 0,4. Olha lá, veio até aqui. Começou aqui desse ponto, eu faço ponto 0,4, aí eu faço o quê? Perpendicular. E aí eu venho aqui, trim, seleciono este, corto aqui. Olha lá. Para juntar todo mundo e ficar uma coisa só, eu posso utilizar o join. Aqui, né? Ó. Join e junto todo mundo. E aí já tenho os meus dois batentes, certo? Bom, vou fazer a folha da porta. Minha folha da porta vai ter 4 centímetros de espessura por 92 de largura, né? Ó. Então vamos lá. Retângulo. Clico nesse ponto. Olha lá. Faço arroba, ponto 0,4, né, que seria a espessura. Na verdade, em x vai ser ponto 92, vírgula, e a espessura, como é para baixo, eu vou fazer negativo, menos ponto 0,4. Olha lá. Fiz a folha da porta. Agora eu vou fazer o arco da porta. Né? Arco, o arc, start, end, direction. Aí eu vou fazer aqui, né? Ó. Pego start, eu quero terminar aqui, e o direction, certo? Faço o arco da porta, certo? Então, já tenho aqui basicamente tudo pronto aqui para minha porta. Aí, o que eu faço? Transformo ela em um bloco, né? Ó, só que um bloco mais bem desenhado agora, tá? Vai ficar faltando a guarnição. Né? Podemos fazer guarnições quadradinhas assim, né? Ó, como essa, tá? Mas a gente hoje em dia tem guarnições com cantinhos arredondados, temos guarnições com cantinhos chanfrados, né? Enfim, aí a gente pode fazer de várias formas as guarnições aí, né? Então, ó, como é que eu vou fazer? Posso fazer com canto arredondado, né? Que seria basicamente fazer um retângulo e arredondar o ângulo com um fillet, que a gente poderia fazer também, tá? Então, vou fazer primeiro essa primeira opção. Né? Então vamos lá. Vamos fazer aqui retângulo. Né? Eu vou criar aqui como parâmetro, depois eu movo a guarnição só para eu ter aqui uma forma mais bonita aqui de ficar. Né? Ó. E aí uma medida precisa. Tá? Então ó, eu vou fazer uma guarnição aqui de pelo menos aqui 5 centímetros de largura, tá? Por 1 centímetro de espessura. Tá? Então vamos lá. Arroba, retângulo normal, né? Em x eu vou usar menos 0,1, 1 centímetro de espessura, e em y eu vou usar 5 centímetros. Olha lá, fiz uma guarnição aqui, tá vendo? 1 centímetro de espessura, vou mover ela 1 centímetro, venho aqui em Move, clico na guarnição, confirmo, puxo para cima, olha lá, ponto 0,1. Já dei o acabamento aqui, então a minha guarnição vai esconder essa junção entre o batente e a parede, certo? Já ficaria bonito, tá? Essa seria uma opção, quadrado, né? Poderíamos fazer com o canto arredondadinho também. Então eu posso vir aqui, né? Ó, fillet, né? Então o fillet eu vou usar um raio, mas tem que ser um raio pequeno, tá? Então eu vou usar um raio de, não posso usar de 1 centímetro, eu vou usar um raio de meio centímetro. Tá? Então vai ser 0,01 seria
1 centímetro. Então, ó, 0,05, meio centímetro, né? No caso, 5 milímetros, né? Clico neste cantinho aqui e nesse, ó. Ó lá, faço uma guarnição com o cantinho arredondadinho. Já fica mais bonito, já dá um acabamento melhor, né? Tá? Posso também fazer com um canto chanfrado, né? Ó. Então, eu só vou copiar esse aqui por esse lado, eu vou deixar esse canto arredondado, né? E depois eu faço um chanfradinho para vocês verem, e vou espelhar para o outro lado aqui, né? Ó. Lá, Mirror, clico aqui, ó, na minha guarnição, confirmo, ó, Midpoint, puxo a linha para baixo, ó lá, e não, certo? Então ele vai ficar aqui, né? Ó, fica um pouquinho em cima da porta, então eu posso vir aqui, ó, Move, Move, seleciono, ou simplesmente M no teclado, né, ó, clico aqui, confirmo, pego um ponto de referência, puxo, ponto 0,1, tá? Então elas podem ficar defasadas, assim não tem problema, tá? Se você quiser deixar ela alinhadinha, não tem problema. O importante é o visual de quem vê de dentro e quem vê de fora, né? Então não teremos problema nenhum, tá? Como poderíamos fazer ela chanfrada, tá? Então vou fazer a mesma coisa aqui, né, ó. Vou fazer com polyline agora, né? Ó, você vê que para a mesma coisa a gente pode fazer de várias formas, né? Pode ser retângulo, pode ser polyline, né? Então, ó, polyline. Clico neste ponto, desço e faço ponto 0,5, que é a espessura da guarnição. Venho para cá, ponto 0,1, subo ponto 0,5 e venho aqui em close. O importante é a gente fazer com polyline, porque depois a gente consegue selecionar todos os objetos aqui, tá vendo? Ó? Então, venho aqui em Move, ponto 0,1 e fiz isso aqui, tá? Tem algumas formas da gente fazer com o canto chanfrado, tá? Então, eu posso fazer da seguinte forma, ó. Vocês viram aí que o meu on-track está ligado, né? Ó. Então, eu vou desligar o F8 aqui, ó. Então, com o on-track ligado, deixa eu ver aqui se meu isométrico está ligado, né? Polar Tracking, né? Então eu vou ligar o Polar Tracking só para vocês verem como funciona, tá? Polar Tracking está aqui, ó. Polar Tracking é F10, tá? Ó. Então o Polar Tracking eu consigo colocar aqui qual o ângulo que eu quero travar automaticamente. Então lá, vou habilitar aqui e eu deixei 45 graus, mas ele pode travar de 22,5 em 22,5, de 30 em 30, de 45 em 45, 90 em 90, até de 10 em 10 graus, tá vendo? Ó? Vou travar em 45 graus, seria uma opção. E vou habilitar ele aqui, ó, F10, tá? Bom, eu faço o quê? Polyline, pode ser polyline, né? Ó. Venho neste ponto aqui, ó lá. Se eu colocar reto, ele vai travar reto. Se eu colocar aqui, ó, 45, ó, ele vai travar aqui 45, tá vendo? Ó? Eu posso vir aqui, ó, juntou aqui, intersecção das duas linhas, clico, certo? Então, um ESC aqui, vou lá, Polyline, clico aqui, ó lá, 45, ó lá, intersecção, clico. E aí é só eu cortar agora, né, ó, trim, ó, corto aqui, trim, seleciono esse, confirmo e corto. Ó lá, fiz uma chanfrada. Se quiser juntar, join, né? Como eu já tinha comentado, ó lá. E aí, juntou as peças aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Ah, esqueci de juntar esse aqui. Então, join. Tá? Pronto. Seria uma chanfrada aqui, né? E aí, faço o quê? Espelho ela. Ó. Não, né? Bom, a gente já viu mirror, mas novamente, faço aqui mirror, seleciono o objeto, confirmo, pego um ponto intermediário aos dois, ó lá, travei no ângulo aqui, né, 90 graus, clico. Deseja deletar o objeto anterior? Não. E eu venho aqui, Move, ponto 0,1. Olha lá, fiz aí uma guarnição chanfradinha, tá? E aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais fácil, tá bom? Eu vou deixar a arredondada aqui, tá? Então, vou clicar aqui nessa arredondada, vou espelhar ele aqui para baixo, tá? Então, ó, vou selecionar as minhas duas guarnições, né? Vou selecionar antes de clicar no comando, né? Ó, aqui em Mirror, né? Então, eu preciso selecionar um ponto intermediário desses dois para eu espelhar essas duas guarnições para este lado aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, Shift, botão direito, ó lá, Mid Between Two Points, então é metade entre dois pontos. Então, clico aqui.
Então, clico neste ponto, olha lá, travou aqui na horizontal e clico. Desejo deletar o anterior? Não. Olha lá, espelhei aqui para baixo e aí eu já tenho minhas guarnições no local correto, tá? Nossa porta aqui, bem detalhada, já está pronta, né? Como vocês podem ver aqui, só não desenhei a maçaneta, né? Poderíamos desenhar a maçaneta também, mas aí depende de fabricante, tipo, modelo, tá? E aí não vamos entrar nesse mérito aqui ainda, tá? Então, olha lá, ficaria mais ou menos como a gente tem essa porta aqui, certo? Então, bem detalhada, com espessura da porta, largura, batente e guarnição, tá? Bom, isso aqui é só transformar num bloco, então, né? Então, seleciono todo mundo aqui, né? O importante depois, né, quando a gente for transformar num bloco, é deixar ele no layer 0, para ele assumir o layer externo, né, e não o layer que a gente está criando ou o layer fixo dentro do bloco. Tá? Então, vamos lá. B de block, né? Vou criar o bloco dela aqui. Eu vou colocar aqui porta 100, né? Eu vou colocar aqui exe de executiva, tá? Então, specify on screen, não, pick point. Eu quero inserir por este ponto aqui, certo? Os objetos eu já selecionei antes, né? O meu bloco está em metros, escala uniforme, tá? E eu vou só deixar clicado aqui, Open Block Editor, porque eu quero entrar no Block Editor só para eu poder colocar ela no Layer 0, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Selecionei, convertendo o bloco, escala uniforme, permitir explodir, OK. Bom, tá todo mundo aqui. Vou colocar ela aqui, ó, no Layer 0, certo? Selecionei todo mundo, coloquei no Layer 0, Close Block Editor, Save Changes, tá? Olha lá. Então, minha porta estando no bloco 0, né, no Layer 0, quer dizer, ele assume o layer que está aqui fora. Então, se eu colocar Layer Centro, ele vem no Layer Centro. Se eu colocar Layer Porta, ele fica no Layer Porta, certo? Então, esse aqui já é um modelinho de porta bem elaborado. E esse mesmo modelo eu posso aproveitar para todos os outros que eu for utilizar aqui, tá? Então, de que forma, né? Ó, vou pegar essa porta aqui e vou copiar aqui para cá, né? Ó, copy, ó lá, perpendicular, coloquei aqui. É óbvio que a porta não tem esse tamanho, tá? Mas eu vou reutilizar aqui ela para criar um novo modelo, tá? Essa porta aqui vai ter 82 de folha, não 92. Então vamos lá, vou explodir ela, certo? Já está mais ou menos criado, né? Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou mover, né? Ó. Vou pegar esses objetos aqui, a minha porta aqui tem que ter 10 centímetros a menos. Então, eu vou lá, Stretch, vou selecionar com a janela verde aqui, ó, da esquerda para a direita, todo o trecho que eu desejo esticar, né? Ó. Então, vem aqui, ó, finalzinho eu desejo esticar. Então, pego só esse pedacinho final aqui do retângulo que eu desejo esticar, confirmo. Pego um ponto de base, ó lá, e eu consigo diminuir aqui, tá vendo? Ó? Vou ligar o F8 aqui para não ter problema, tá? Ó. Então, ó lá, F8 e faço ponto 1, que eu quero puxar 10 centímetros para cá, certo? Vou fazer a mesma coisa com esse pedaço aqui, ó. S de stretch, seleciono aqui, ó, todo mundo que eu quero esticar, clico, confirmo, puxo para cá, ó, ponto 1, diminui 10 centímetros também. Né, ó. Vamos medir para ver se está certo. Measure, pego aqui, ó, deste ponto a este, peguei ponto errado aqui. Endpoint a endpoint, olha lá, 82, então está certinho. Né? Esse arco não está muito bom, vou recriar ele. Então lá, está aqui já, né? Ó. Então eu pego aqui Start, End e Direction, certo? Vou deixar ele no Layer 0 também. Né, ó. E aí eu já consigo selecionar todo mundo aqui. B de block. Olha lá, porta 80. Coloquei 82, né? Executivo, né? E aí, pick points. Pick point, eu quero pegar este pontinho aqui. O bloco já está selecionado, metro, ok. Olha lá. Tá todo mundo no layer 0 já, não precisava ter deixado clicado. Então, save changes. Certo? Agora, eu posso fazer aquele recorte aqui. Eu já tenho as linhas aqui, né? Ó. Então, se eu quiser reutilizar essas linhas, né? Ó, venho aqui, tá vendo? Venho aqui, copy.
Vou pegar este pontinho aqui de referência, que é o de 5 centímetros, que é o tamanho da boneca, né? Ó. Pegar este ponto aqui, ó lá, e vou copiar aqui, ó, tá vendo? Pá. Ó, minha linha está aqui, ó, as duas, tá? E aí eu vou pegar essas linhas aqui, copy, vou usar aqui o meu batente como referência, deste ponto até este ponto aqui. Bom, agora eu tenho condições de cortar aqui as minhas linhas, né? Ó, seleciono essas e essas, tá vendo? Estou selecionando com a janela azul, da esquerda para a direita, só para pegar o que está dentro da janela. Confirmo. Olha lá, corto, corto e corto. Olha lá, já fico com uma construção aqui, tem uma porta bem feitinha, tá? Vou salvar meu desenho aqui e já tem um bloco aqui. E vou fazer a mesma coisa e reaproveitar essa porta aqui no meu último local, que é essa porta do banheiro, que ela vai ter 62 de folha e não 82. Tá? Então, diminuir um pouquinho ela, porque essas portas do banheiro geralmente a gente trabalha com 62. Então, lá, né? Vou utilizar essa porta. Então, vou pegar aqui, copy. Aqui vai ficar difícil pegar uma referência, tá? Mas eu vou tentar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, copy, vou tentar pegar este ponto aqui da boneca como referência, tá vendo? Ó, pego aqui. Aí eu vou copiar para este ponto aqui, ó, da boneca também como referência. Bom, pode ver aqui, ó, que ele ficou meio fora do lugar aqui, né? Aí eu vou fazer o quê? Rotate, e vou utilizar este mesmo ponto que eu usei como referência para rotacionar ela. Aí eu vou colocar ela no lugar aqui, ó. Pá. Tá vendo? Então, só fazendo de novo aqui, né, ó. Pego aqui, rotate, seleciono meu objeto, confirmo. Vou pegar este ponto aqui, que é o ponto que eu usei como referência, para manter este ponto aqui, porque basicamente eu só vou rotacionar ele aqui, né, ó. E aí, puxo para baixo com F8 ligado, clico. Olha lá, já tenho aqui a minha porta, certo? Só vou explodir ela, né, ó. Explodir a porta e vou fazer a mesma coisa, né, ó. Stretch, seleciono aqui o finalzinho da porta, confirmo com o botão direito, Enter, espaço, puxo para cima. Ponto 2, tem 82, vai ficar com 62, né? Vai ficar uma porta bem menor, né? Vamos lá, medir aqui, ó, measure, que é daqui até aqui, olha lá, 62, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui. Stretch, seleciono o final aqui, confirmo, puxo para a direita. Ponto 2, né? Olha lá, vou refazer o arco da porta. Start, End, Direction, tá? Eu vou deixar no Layer 0 também, para quando eu criar o bloco não ter problema. E aí aqui eu já tenho as minhas linhas, né? Só que elas não estão na mesma ordem, tá? Eu posso cortar de qualquer forma antes, né? Ó, porque eu consigo cortar, ó. Trim. Só que eu vou selecionar o objeto inteiro, tá vendo? Então vai sobrar pedaço de linha aqui. Não vai ser tão mais fácil, né? Então eu vou pegar este trechinho aqui de linha, ó, e vou fazer a mesma coisa. Copy. E vou pegar este trecho e vou colar ele aqui, ó. Ele vai ficar meio fora do lugar aqui, né, ó. Aí eu faço aqui rotate, né, ó. Então eu coloquei ele no finalzinho aqui, ó lá, rotate, puxo para baixo, já vou ter a linha aqui. E aí faço lá copy, seleciono só esses pedacinhos de linha, confirmo, venho aqui e colo aqui, certo? Enter para sair. Aí eu vou lá trim e vou recortar aqui, ó. Seleciono este trecho, seleciono este trecho final aqui, tá? Não quero selecionar esse retângulo, tá? Então, para você não selecionar o objeto, é só apertar Shift e desselecionar, tá? Confirma. Janela verde, ó, é direita para esquerda, corta, certo? Bom, seleciono todo mundo aqui com cuidado para não pegar aquelas linhas, né? Aquelas linhas aqui da parede, tá? B de block, point, olha lá. Vou colocar aqui, ó, porta 62 executiva. Já selecionei os objetos antes, converte o bloco. Eu vou tirar aqui o block editor, tá? Ok. Bom, já virou um bloco, certo? Com o meu ponto de inserção ali. Então já tenho aqui as minhas 3 portas criadas, certo?
Dessa forma, então, eu consigo um bloco e digamos, uma precisão maior, né? Ó, eu tenho os blocos antigos aqui, tá vendo? Ó? E eu já tenho meus blocos novos aqui embaixo, né? Se vocês olharem, ó, as portas aqui, elas têm batente, tem guarnição, né? Então, se eu clicar aqui, né, automaticamente já consigo inserir ela, o meu bloco atualizado, certo? Eu vou fazer as janelas, mas vou deixar para o próximo para não ficar tão comprido, tá bom? Obrigado.